Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora, e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio? Existe um tipo de silêncio que não é abandono, é construção, é processo, é maturidade sendo formada em lugares do coração que ninguém vê. Charles Spurgeon certa vez escreveu algo profundamente verdadeiro. O silêncio de Deus não é um vazio. Muitas vezes é o ateliê secreto onde ele molda a fé que ainda não sabemos ter. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Porque há momentos na vida em que parece que tudo parou. As orações continuam sendo feitas, a fé continua sendo mantida, as decisões continuam sendo tomadas com responsabilidade, mas mesmo assim nada parece se mover. É como caminhar por um caminho longo sem enxergar placas, sem ouvir direção, sem perceber sinais claros. E isso cansa. Cansa emocionalmente, cansa espiritualmente, cansa até na esperança. Talvez você esteja vivendo um desses momentos. Você olha para sua vida e pensa: eu estou tentando fazer o que é certo, estou tentando manter minha fé, estou tentando seguir com integridade. Mas por que tudo parece tão lento? Por que algumas respostas demoram tanto? Por que algumas promessas parecem tão distantes? A verdade é que Deus não trabalha com a lógica da pressa humana. O nosso coração quer solução imediata, quer ver resultado rápido, quer perceber avanço claro. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Ele não constrói apenas resultados, Ele constrói pessoas. Ele não prepara apenas caminhos, Ele prepara o coração de quem vai caminhar por eles. E maturidade espiritual não nasce na pressa, ela nasce nos processos. A Bíblia nos mostra isso de forma muito profunda na história de um homem chamado José. José recebeu de Deus algo poderoso ainda muito jovem, um sonho, uma visão de futuro, algo que apontava para um destino grande. Em Gênesis capítulo 37, José compartilha sonhos que Deus colocou em seu coração. Sonhos que indicavam que um dia ele teria posição, influência e responsabilidade. Mas o que aconteceu logo depois desse sonho não foi honra, foi silêncio, foi rejeição, foi dor. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. José saiu da casa de seu pai para uma terra estrangeira, sem explicação, sem justiça, sem resposta imediata de Deus. Imagine o que passava no coração daquele jovem. Ele tinha recebido um sonho, uma promessa, algo que parecia tão clara, mas de repente sua vida parecia estar andando exatamente na direção oposta. E é aqui que muitas pessoas desistem, porque quando o caminho fica difícil, parece que Deus mudou de ideia. Mas a verdade é outra. Deus não estava cancelando o sonho de José. Deus estava construindo o homem que sustentaria aquele sonho. José chegou ao Egito como escravo. Trabalhou na casa de Potifar. Foi fiel em coisas pequenas. Demonstrou caráter quando ninguém estava olhando. Mas mesmo fazendo o certo, José foi injustiçado novamente, acusado falsamente e lançado na prisão. Mais silêncio, mais espera. Mais um lugar onde parecia que a promessa de Deus estava ficando cada vez mais distante. Talvez você conheça esse sentimento. Você ora, você busca viver de forma correta, você tenta manter seu coração alinhado com Deus. Mas a vida parece colocar obstáculos inesperados no caminho. E então surge aquela pergunta silenciosa dentro da alma: Deus, o Senhor ainda está comigo? Charles Spurgeon escreveu algo que traz muita luz para momentos assim. A fé verdadeira não cresce apenas quando Deus responde. Ela amadurece quando o coração continua confiando
mesmo quando não recebe explicações. José passou anos em um lugar que ninguém desejaria estar, na prisão. Esquecido, invisível aos olhos da maioria das pessoas. Mas ele nunca esteve invisível para Deus. Mesmo naquele ambiente difícil, a Bíblia diz algo muito significativo em Gênesis, capítulo 39. O Senhor estava com José. Observe algo importante. O texto não diz que o Senhor estava com José apenas quando as coisas estavam dando certo. O texto diz que o Senhor estava com José no meio do processo. Isso muda completamente a forma de enxergar o silêncio de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus está presente apenas quando tudo flui com facilidade. Mas Deus também está presente quando Ele está moldando maturidade dentro de nós. A prisão de José não foi apenas um lugar de sofrimento. Foi uma escola invisível. Ali ele aprendeu a liderar sem reconhecimento. Aprendeu a confiar sem respostas. Aprendeu a permanecer fiel, mesmo quando ninguém estava observando. E essas lições foram fundamentais, porque o futuro que Deus estava preparando para José exigia maturidade emocional, sabedoria e equilíbrio. Se José tivesse chegado ao poder apenas com um sonho, mas sem o caráter formado, aquele sonho poderia ter destruído sua própria vida. Por isso, Deus não estava atrasado. Deus estava preparando. Charles Spurgeon escreveu outra frase que ecoa profundamente nesse tema. Deus não se apressa para satisfazer nossa ansiedade. Ele trabalha com calma para formar em nós a fé que suportará o futuro. Talvez o que você está vivendo hoje seja exatamente isso, um processo de formação. Não é abandono, não é esquecimento, é maturidade sendo construída. Porque existem bênçãos que chegam rápido, mas também vão embora rápido. E existem promessas que demoram, mas quando chegam, permanecem. Anos depois, o cenário da vida de José mudou completamente. Deus abriu portas inesperadas. A sabedoria que José desenvolveu no silêncio se tornou resposta para uma crise que atingia toda a terra. E aquele homem que um dia foi vendido como escravo se tornou o governador do Egito. Não foi um salto repentino, foi o resultado de um processo longo. Cada silêncio, cada espera, cada momento de fidelidade escondida, tudo isso estava preparando o terreno. E talvez a sua história também esteja passando por uma fase parecida. Você olha para o presente e pensa que nada está acontecendo, mas Deus vê o futuro. Ele sabe exatamente o tipo de coração que você precisará ter quando certas portas se abrirem. Ele sabe qual maturidade será necessária para sustentar aquilo que ele deseja confiar em suas mãos. Por isso, algumas respostas não chegam imediatamente. Não porque Deus não se importa, mas porque Ele se importa profundamente. Ele prefere preparar você do que apenas apressar circunstâncias. E isso é uma prova de cuidado. Charles Spurgeon também escreveu algo muito forte sobre isso. O tempo de Deus pode parecer lento para o coração ansioso, mas cada segundo do silêncio divino está cheio de propósito. Talvez hoje você esteja no meio desse silêncio. Talvez você esteja esperando uma resposta específica, uma mudança, uma direção, uma restauração. E a sensação é de que o tempo está passando devagar demais. Mas deixe essa verdade descansar no seu coração. Deus não exige pressa, Ele constrói maturidade. Ele forma raízes antes de permitir crescimento visível. Ele fortalece o interior antes de expor alguém ao peso das bênçãos futuras.
E muitas vezes o maior milagre não é a mudança externa, é o coração que aprende a confiar mesmo quando ainda não vê. Porque quando o coração amadurece, ele não depende apenas de sinais, ele aprende a descansar na presença de Deus. Talvez neste momento a sua alma precise ouvir isso com calma. Você não está parado, você está sendo preparado. Você não está esquecido, você está sendo formado. E quando o tempo certo chegar, aquilo que hoje parece silêncio vai revelar que Deus estava trabalhando em cada detalhe. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.